Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. E hoje nós vamos iniciar com o estudo de 4 personagens importantes, porque nós já estamos no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos iniciar com os evangelhos. Nós vamos, portanto, nesses 4 primeiros dias, falarmos dos evangelistas, que às vezes eram também apóstolos. Ok? Então vamos lá. Pega o seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria e proteção, para que a gente possa, de agora em diante, falar dos personagens da Bíblia do Novo Testamento. Nosso primeiro personagem é Mateus. Mateus ele foi tanto apóstolo quanto evangelista. Então ele foi chamado por Jesus para ser um de seus discípulos, como ele os chamou, e também depois ele escreve um evangelho, o primeiro evangelho que está colocado no Novo Testamento. Mateus quer dizer dom de Yahvé. Ele tem um outro nome, ele é chamado, ora ele é chamado de Mateus, ora ele é chamado de Levi. E Levi quer dizer ligado ou unido. Levi, a gente sabe, era filho de Alfeu, mas também nós só sabemos isso. Nós não sabemos o resto da sua genealogia, nós não sabemos o nome da sua mãe, se ele tinha ou não irmãos, enfim, mais nada nos é dado saber. Inclusive, nós não sabemos onde ele nasceu. Nós sabemos que ele era coletor de impostos. Os antigos chamavam os coletores de impostos de publicanos. E os publicanos, ou coletores de impostos, não eram pessoas muito bem vistas naquela época. Por quê? Porque eles coletavam tributos. Toda aquela região, nós já sabemos disso, era dominada pelo Império Romano. Então o imperador cobrava taxas, cobrava impostos, não só do local, mas também das pessoas. As pessoas precisavam pagar impostos. E aí, o que ele fazia? Eles nomeavam pessoas para serem estes coletores de impostos. Nem sempre esses coletores de impostos eram pessoas sérias. Normalmente o que acontecia é que, ao se tornar coletor de impostos, eles se tornavam ricos também, porque eles não cobravam apenas a taxa, o imposto, eles cobravam a mais, entregavam o que era devido ao seu superior e eles ficavam com uma parte, portanto eles roubavam isso. Portanto, os publicanos eles não tinham muita moral, eles eram desprezados. Levi, ou Mateus, trabalhava em Cafarnaum e ele era provavelmente então nomeado por aquele que mandava na região, que era o rei da região. O imperador denomina então Herodes, o Grande, como rei da região, né, ali em Cafarnaum, na Galileia. E, portanto, ele era nomeado de Herodes em nome do imperador romano para cobrar impostos. Ele deu um banquete, não só para os amigos, e ele convida Jesus. E isso deu muita discussão. Os escribas e os fariseus criticaram Jesus porque ele andava com pecadores e publicanos. Agora você entende por que é essa crítica. Pecadores e publicanos. Isso está, uma passagem que nós podemos citar aqui, eu vou citar apenas uma, ela é citada em vários dos evangelhos, mas eu vou citar apenas Lucas 5, ela está do 27 ao 29, mas eu vou apenas ler o finalzinho, a resposta que Jesus deu aos seus críticos. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, não necessitam de médicos os sãos, e sim os enfermos.
Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Quer dizer, ele deu uma resposta à altura aos seus inimigos, àqueles que o criticavam, não aos inimigos especificamente, mas aos seus críticos, as pessoas que falavam mal de Jesus. Muito bem, Mateus, depois que Jesus morreu, o que fez Mateus? Bom, a gente já sabe que ele escreveu o primeiro evangelho. Aqui existe uma discussão entre os estudiosos se Mateus foi o primeiro ou se Marcos foi o primeiro. De qualquer maneira, na nossa Bíblia, Mateus está em primeiro lugar, porque esta era a visão dos antigos. Os antigos entendiam que Mateus escreveu o primeiro evangelho e depois Marcos escreveu o dele, que é o segundo evangelho, como a gente vai ver. Né? Mas, de qualquer forma, ele é o primeiro aqui na ordem da Bíblia. E ele escreveu em grego. Nós já sabemos por que ele escreveu em grego, porque grego era a linguagem oficial desde os tempos de Alexandre o Grande. Dizem, aí a gente não tem certeza de nada, porque isso não ficou na Bíblia para nós. Então, esses dizem é quem diz. Os estudiosos dizem, as pessoas, os historiadores, eles imaginam que Mateus ele foi até a Etiópia, ele chega até a Etiópia, ele vai até a Macedônia, perto da Grécia, ele vai para a Síria, ele chega até a Pérsia e a Média. Se o amado não lembra onde ficam esses locais, nós teremos um vídeo que vai falar sobre a geopolítica. E aí dá para olhar direitinho onde ficam esses locais. Não se sabe ao certo como ele morreu. Alguns contam a história de que ele foi martirizado, ou seja, ele teve uma morte violenta, martírio. E outros dizem que não, que ele morreu naturalmente, que não houve problema nenhum em relação à sua morte. O Evangelho de Mateus, ele trata da vida de Jesus e principalmente do cumprimento das profecias. Então ele faz uma comparação das profecias no Velho Testamento que foram cumpridas na vida de Jesus. A primeira coisa que ele faz, primeiro capítulo, é sobre a genealogia de Jesus. Então ele vem desde o primeiro do patriarca até o seu pai José e depois a ele próprio. Tá? Jesus é visto aqui como cumpridor da lei de Moisés. Ele cumpre a lei. Ele não vem desfazer o que a lei tinha trazido, que Moisés tinha deixado. Ele vem cumprir a lei. Tanto é que todas as profecias ele se cumprem na pessoa de Jesus. E ele é visto aqui como mestre, como rabi. Daí a palavra rabino, né, que quer dizer mestre. No seu livro, Mateus apresenta 20 milagres e 21 parábolas que não são encontradas em nenhum outro evangelho. Portanto, de alguém que esteve com Jesus, que viu e que está contando de primeira mão aquilo que vivenciou. A passagem que eu quero deixar para os amados está em Mateus 28, 18 até o 20. Ele fala assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu quero lembrar aos amados o seguinte: o mundo hoje tem 7 bilhões e meio de pessoas, 7 bilhões e meio de pessoas. Destas, 2 bilhões podem ser chamados de cristãos. 2 bilhões de 7,5 entendem Jesus, aceitam Jesus e se colocam nesta linha de cristão. Destes, nós temos 1 bilhão que são
evangélicos, todos os outros de outras denominações que não a evangélica. E nós temos aqui, olha lá, amado, 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar da mensagem da salvação. Portanto, o 28, do 18 ao 20, é mais atual do que qualquer uma das mensagens que a gente possa imaginar. Então, ide, fazeis discípulos, levai a mensagem de Jesus. Amém, amados? Bons estudos.